Bom dia. Esse vídeo ele vai sair um pouco da linha dos outros que eu tenho gravado, que tem se focado mais no comentário de um determinado autor, que foi o Max Stirner, né? Portanto, ele interessou mais a um público que estudava o pensamento de Stirner, que estava ligado ao anarco-individualismo, etc. O propósito desse vídeo é mudar um pouco o foco do canal, falando de uma forma de refletir ou de um certo aspecto do mundo que tem relação com a filosofia de Max Stirner, mas essa relação ela é o que a gente poderia chamar de uma relação de família. Em primeiro lugar, o livro, os livros sobre os quais eu vou construir essa aula são, em primeiro lugar, o livro A Negação da Morte, do Ernest Becker, que foi um filósofo psicanalista. Em segundo lugar, o livro A Peste e o livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus. E em terceiro lugar, mas não menos importante, o livro O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Todos esses livros eles não serão citados, mas as ideias que eu vou transmitir aqui, elas não são originais e elas na verdade são resultado de um entrecruzamento e de uma espécie de tentativa de síntese entre o ponto de vista desses autores. Em primeiro lugar, a tese central do livro do Ernest Becker, A Negação da Morte, é a de que desde o seu nascimento até o momento do seu óbito, todo o sistema de crenças do ser humano é formado como uma reação, como uma resistência em face do aspecto ameaçador e incompreensível que a realidade objetiva apresenta a todo ser humano. Então, ao contrário de outras pessoas que acreditam que existe uma certa relação, digamos assim, de plena adaptação do ser humano ao meio ambiente, ou de que os nossos sentimentos morais, as nossas crenças, elas de alguma maneira têm relação com a biologia, com a vida animal, ou até mesmo posturas religiosas, que acreditam que de alguma maneira a vida tem um sentido positivo e que as crenças de natureza mais pessimista, elas vão de encontro ao próprio fluxo dinâmico da vida. Então, a tese central do Ernest Becker é a seguinte: todo o nosso sistema de crenças, todo o nosso sistema de interpretação do mundo, ele tem um único propósito: proteger o aparato biológico, proteger a nossa constituição fisiológica do colapso que ela sofreria caso tomasse consciência da sua real situação em face de uma morte que virá não se sabe quando e da quantidade de perigos e de ameaças que afetam a nós e que podem afetar a nossa existência. Digamos assim, de modo muito resumido e superficial, essa é a tese central do Ernest Becker. A tese central do livro do Albert Camus, poderíamos dizer que é a de que o mundo não tem um sentido. Ou seja, de que o mundo, a natureza, a vida, ela não tem um sentido, ela é absurda. Ou seja, é impossível nós termos, em face da realidade, em face da natureza material da vida, algum tipo de tranquilidade, algum tipo de garantia de que os nossos planos, os nossos projetos irão ser satisfeitos pelo mundo em que nós nos encontramos. O mundo é absurdo, o que significa que
O ser humano tem um anseio de compreensão, o ser humano vive de projetos e de esperanças. É impossível viver sem esses projetos e sem essa esperança. Portanto, ele fala de uma fome de sentido, não é? De uma necessidade de entender, de se sentir familiarizado com a realidade, sentir que a realidade e o mundo e o destino estão de algum modo a nosso favor, conspiram para a realização dos nossos planos, e no entanto a realidade ela é indiferente a todos esses sentidos e esses planos, ou seja, para ela tanto faz. O sentimento do absurdo seria o resultado dessa dicotomia, desse abismo, desse conflito entre as aspirações do ser humano e aquilo que o mundo pode oferecer como resposta a essas aspirações. Então, o absurdo ele deve ser entendido como o divórcio entre as esperanças humanas e a realidade tal qual ela se põe, no seu aspecto mais duro, no seu aspecto mais, digamos assim, diferente. Isso é o sentimento do absurdo. No livro O Mal-Estar na Civilização, uma das muitas teses que o Freud levanta ali, aqui não me interessa o que o Freud tem a dizer como psicanalista, nem me interessa a psicanálise como um campo de estudo sobre o psiquismo, a mente humana. Aqui o que me interessa é o diagnóstico que Freud faz da relação entre o anseio humano por felicidade, né, ou por gozo, e a forma como esse anseio ele é irrealizável, não só é irrealizável, como também a civilização, a cultura depende da não realização desses anseios. Não é da negação da realização desses anseios. Portanto, seria uma hipótese pessimista. Quanto mais civilização, menos gozo. Para completar essas observações, eu trago como coroamento delas, não é, o livro do Albert Camus, A Peste, que mostra uma situação concreta, que é de uma cidade assolada por uma peste, por uma doença, que mata as pessoas de maneira horrenda, em velocidade muito grande, e que faz com que essa cidade precise ser isolada do resto do país. E aí então, aqui vocês já percebem que a relação disso que eu acabo de dizer com a atual situação que o Brasil vive de uma pandemia, não é? De uma pandemia pelo Covid-19. O que é que ocorre quando uma nova doença aparece, pessoas começam a morrer em quantidade maior, ou adoecer em quantidade maior? Qual o efeito disso sobre o ser humano? O efeito mais óbvio é que nossa rotina ela fica comprometida. Nós não podemos mais dar continuidade ao andamento da vida e aos projetos que já tínhamos traçado da maneira como eles vinham sendo traçados. O nosso futuro precisa ser repensado à luz desse novo fato, dessa nova informação que chega, que é a informação de que há uma doença nova e de que essa doença pode comprometer a nossa vida, a vida das pessoas que amamos, e que, portanto, todo o nosso hábito precisa ser revisto. É interessante notar que uma das primeiras características do desconforto das pessoas em relação à doença não é a própria doença, é a mudança que a doença impõe sobre os hábitos dela. E, aliás, é exatamente a luta contra esse desconforto que faz com que a doença, às vezes, prospere, não é? Apesar das medidas que o governo toma para tentar nos proteger da doença. A gente insiste em velhos hábitos, os hábitos tendem a resistir a mudanças, as crenças sobre o futuro, os planos tendem a querer se manter
mesmo em vista de um possível perigo que esses planos apresentam para a própria sobrevivência biológica do indivíduo. Seria uma espécie de, digamos assim, a gente poderia chamar de uma burrice, não é? Uma vez que sem um corpo nós não vivemos, e não podemos ter sonhos, não podemos ter planos, mas por causa dos planos a gente expõe o corpo a perigos. Isso poderia ser considerado uma burrice. Mas não é uma burrice. E eu vou explicar por quê. O Ernest Becker, no livro A Negação da Morte, ele usando as ideias de autores, de filósofos e de psicanalistas como o Otto Rank e filósofos como Kierkegaard, o Ernest Becker vai falar simplesmente o seguinte: o ser humano é um ser de crenças. Desde o momento em que dá o primeiro berro, a criança começa a tentar lidar com um sentimento avassalador de finitude e de fragilidade a partir da formação reativa de crenças e de convicções. Ou seja, ela fantasia, ela mente sobre o mundo e sobre sua condição para poder sobreviver. Então, toda a nossa crença, tudo que nós pensamos sobre o mundo, segundo Ernest Becker, é um sistema de mentiras, mas mentiras necessárias. Ou seja, são ilusões saudáveis, ilusões que preservam o corpo, ilusões que permitem que a vida continue. E o doente, o neurótico, seria alguém que padece pelo excesso de verdade. Ou seja, o neurótico, ele é um sujeito que conhece a verdade da sua condição, a fragilidade, e o problema é que essa verdade o torna uma pessoa disfuncional, então é necessário ajudá-la a criar uma nova ilusão que lhe permita então prosseguir vivendo. Então essa é a tese do Ernest Becker. O sistema de crenças ele resiste a mudanças, porque essa resistência a mudanças é a resistência a verdades que podem ser ameaçadoras para a vida. Então, digamos assim, o sistema de crenças é uma espécie de redoma protetora. E, como qualquer redoma, a função dela, sendo proteger, ela tende a resistir a pressões vindas de fora. Não interessa que essas pressões elas sejam de informações que a protegeriam de uma vida, ou melhor, de uma morte mais rápida. Então, as pessoas elas têm essa tendência, nas suas convicções, à inércia, a não mudar, porque mudar seu sistema de crenças implica um momento de dúvida, um momento em que a redoma está um pouco frágil e que exatamente nessa fragilidade pode se infiltrar um lampejo que denuncie a nossa real condição, que é a da mortalidade, não é? E quando eu falo mortalidade aqui, é importante ressaltar que eu não falo da mortalidade como um fato simplesmente em nível biológico, que todo mundo sabe que vai morrer. Sim, todo mundo sabe que vai morrer, mas todo mundo não sou eu, Minha mãe já dizia, eu não sou todo mundo. Quando as pessoas dizem, tem mais gente morrendo, isso fica muito abstrato. Você ainda não... Quando passa um cadáver, quando passa um falecido na rua indo para o cemitério, a morte aí se apresenta como algo mais concreto, como uma experiência que pressiona essa redoma. E naquele momento, então, você procura lidar com esse fato perguntando de que morreu. Como se a informação sobre a morte do fulano fosse, de algum modo, tornar a sua própria morte menos real do que a dele. Mas menos real no sentido de menos possível. Se você diz a ele, se lhe respondem, se você pergunta por que fulano morreu,
Ele responde, ele morreu porque foi um traficante que matou, ele está envolvido com o tráfico. Ele diz, bom, eu não estou envolvido com o tráfico. Então quer dizer, a morte parece estar menos perto de você do que estava perto dele. Então, na medida em que o indivíduo tem comportamentos que diferem dos seus, e ele morre, isso lhe dá a impressão de que você morre menos do que ele, ou você está menos suscetível de morte do que ele, como se a morte tivesse uma lógica, como se a morte tivesse uma data específica para chegar, ou como se a morte só fosse chegar se você fizesse um conjunto de comportamentos, tivesse um conjunto de comportamentos de risco. Isso é uma mentira. Não é? A estatística, ela é útil, ela é necessária no que diz respeito ao coletivo, no que diz respeito à ingerência, né, da sociedade. Então, os dados estatísticos sobre mortalidade permitem que o governo tome providências para investir em saúde. Contudo, no que diz respeito ao próprio âmbito da experiência humana, experiência de primeira pessoa, experiência individual, a estatística serve apenas para velar um fato básico. Nós somos tão mortais quanto qualquer pessoa que está em comportamento de risco, porque o mundo, e aí eu retomo a retórica do Albert Camus, o mundo não tem um sentido, o mundo é feito de acasos, o mundo é feito de acidentes, o mundo não é feito para satisfazer suas expectativas e esperanças. O mundo não procura lhe agradar, ele não é, digamos assim, estruturado sobre um design cuja dinâmica desse design, como o funcionamento desse design, dos processos naturais, dos acontecimentos da vida, da história, como se essas coisas elas estivessem de algum modo programadas para satisfazer minimamente as suas esperanças. Ela não está. Por isso a esperança é o maior dos males, né? Para os gregos, era o maior dos males para os gregos. Por quê? Porque a esperança faz com que você tome por certo, faz com que você tenha uma expectativa que o mundo não pode garantir. O mundo não pode garantir. Você tem a satisfação com a fantasia. Não é ater-se à esperança, é ater-se a uma fantasia que pode ser perigosa. Então, se por um lado a esperança ela pode manter as pessoas lutando por dias melhores, ela também pode fazer com que as pessoas arrefeçam essa luta, não é? Elas podem tender a considerar a coisa menos perigosa do que o que ela realmente é, justamente porque a esperança lhes dá esse sentimento ingênuo de onipotência frente ao mundo. No livro de Albert Camus, A Peste, ele mostra como a doença ela contribui para a dissolução dos vínculos humanos, das crenças culturais, das ideias relativas ao que eu devo fazer, a minha obrigação, ao que eu vou fazer do meu futuro. Na medida em que a morte ela está cada vez mais presente, na medida em que a morte, em que as pessoas que morrem não estão mais do outro lado da cidade, na medida em que o vizinho que você viu ontem morreu, sua própria mortalidade fica cada vez mais evidente, e isso lhe expõe ao caráter absurdo da vida. Porque antes, para que possamos fazer qualquer plano em relação ao futuro, é preciso, em primeiro lugar, que tenhamos a sensação de que vamos estar nesse futuro. E a sensação de que vamos habitar esse futuro, no qual iremos realizar nossos planos, ela depende do esquecimento da possibilidade da morte. Então, o psiquismo humano, a maneira como o ser humano se põe no mundo, por motivos neurológicos ou por motivos culturais, não me interessa, mas a maneira como o ser humano se põe no mundo, ela depende necessariamente da ocultação do fato
básico e evidente de que somos seres mortais. Quanto mais consciência você tiver de que pode morrer a qualquer momento, menos energia ou menos espaço você vai ter para poder fazer planos em relação ao futuro, dado que você pode não estar nesse futuro. Imagine o esforço que você faria para juntar dinheiro para fazer uma viagem, porque um amigo em quem você confia muito disse que tem um avião e vai levar para essa viagem. Você então, confiando no amigo, faria todo tipo de sacrifício para poder estar no avião. Agora, digamos que quem ele falou do avião fosse alguém que às vezes fala a verdade, às vezes mente. Qual seria o seu esforço para estar nesse avião? Provavelmente muito pouco ou nenhum. Então, digamos que a vida é esse amigo que às vezes fala a verdade, às vezes mente, às vezes age conforme o que você espera e às vezes age de maneira totalmente previsível. Se a vida se apresenta dessa maneira, incerta, contingente, quanto maior o grau de incerteza e de contingência, menor o grau de projeção do ser humano, de projeção em relação ao futuro. Você se vê menos nesse futuro. E se ver menos nesse futuro é se ver condenado ao presente. É se ver, digamos assim, atado ao presente. Atado a uma repetição de dias que são repetição de presentes. Repetição de atos, de ações, de comportamentos retomados a cada dia, sem nenhuma garantia de que essa coleção de dias sucessivos se destinam a algo, porque a morte sempre vai parar como uma possibilidade que elimina o sonho. E, em certa medida, essa ocultação da morte, essa hipótese da ocultação da morte, não é? Essa hipótese da necessidade de esquecimento da morte para a vida, ela explica o sucesso da sociedade de consumo. Nenhuma sociedade foi tão bem sucedida em vender esperanças, em vender projeções de futuro, em vender experiências possíveis como a sociedade contemporânea. Nas sociedades tradicionais você tinha uma única narrativa de futuro que estava associada, pelo menos de um ponto de vista, é claro que estou generalizando bastante, mas enfim, sem generalizar a gente não consegue andar em nenhum sentido, em nenhuma direção, mas em uma sociedade tradicional você tem uma narrativa hegemônica, sem tomar como referência a sociedade ocidental da Idade Média. Você tem uma narrativa hegemônica, que é a do ser humano que nasce para servir a Deus, e você tem ali o pecado, os prazeres, dos quais você pode se redimir pedindo perdão ou fazendo penitência, e você tem o verdadeiro futuro da alma, o verdadeiro destino da alma, que seria atender à vontade de Deus, salvar a alma. E nesse meio tempo, o trabalho, os negócios, criar as famílias, que não exatamente elevam o espírito humano, nem são vistas como coisas grandiosas, mas que são necessárias, que você faz sem esperar muita coisa, mas suas esperanças estão depositadas nesse além. Né? Então você tem, digamos assim, vou usar aqui uma expressão do filósofo Machado, ter uma única hipermercadoria sendo vendida. Uma única narrativa de propósito sendo vendida. A sociedade de consumo, ela criou milhares de expectativas, milhares de hipermercadorias e de mercadorias que fornecem ao indivíduo a expectativa de ter no futuro experiências prazerosas, experiências com significado. Não é significado que é também instituído culturalmente, só que de maneira muito mais, digamos assim, granulada. É menor a satisfação dessas experiências, o encantamento, o entusiasmo por elas é menor, as pessoas também estão menos dispostas a morrer por essas experiências, né? Dizem que uma coisa pela qual faz sentido viver é uma coisa pela qual faz sentido morrer também. Então, digamos que a maioria das pessoas aposta em sua felicidade num casamento, no amor, né, por uma pessoa que vai encontrar em determinado momento da vida.
Quanto maior seu grau de esperança nesse investimento, uma vez que você o tenha atingido, perdê-lo é uma tragédia e muita gente mata e se suicida exatamente por causa disso. O amor romântico leva, quando exagerado, ao crime passional. Por quê? Porque você investiu muita esperança nessa crença, nesse mito cultural, usando os termos do Ernest Becker, nessa mentira culturalmente instituída de que o propósito de sua vida seria realizado ao lado daquela pessoa. Não é? Com isso você obviamente satisfez uma necessidade da sociedade, que é de criar um laço amoroso com alguém que vai servir para constituir uma família e tomar conta dos filhos. Então, coletivamente, isso é bem-vindo, isso é necessário, mas do ponto de vista da experiência individual, do corpo da pessoa que se expõe a esse risco, né, por um sentimento exacerbado em relação a outra pessoa, parece que é um mau negócio, uma vez que ela está arriscando encurtar o próprio período de duração da vida dela na Terra por conta de um sentimento, de uma satisfação que não compensa, dado que uma vez atingida, uma vez casando com essa pessoa, depois de 20 anos, provavelmente esse sentimento vai se evaporar. Então, o resumo da ópera, não é para os propósitos que eu queria aqui firmar. A vida humana, manter-se vivo, requer que nós criemos mentiras de modo sistemático. Em segundo lugar, essas mentiras que criamos de modo sistemático sobre a vida, ela, por um lado, permite que nós vivamos em grandes cardumes, em grandes grupos, com bastante eficiência, até certo ponto, até aqui tem funcionado, mas, por outro lado, também ela cria uma certa fragilidade, um lado frágil. Que fragilidade é essa? Nós vivemos na ilusão de que o mundo vai corresponder às nossas expectativas. E quando não corresponde, relutamos a aceitar isso, e frequentemente isso nos leva à autodestruição, à não aceitação da frustração, à não aceitação de que o mundo não foi moldado para satisfazer as nossas expectativas que foram moldadas para negar o caráter indiferente e cruel da vida. Então, quando você tenta se bater com o mundo, tenta impor suas próprias expectativas em relação aos fatos, a tendência é que você saia perdendo, porque a força da natureza, a força dos fatos biológicos, a força das contingências históricas, econômicas e políticas é muito maior. Um luxo que você toma por garantido, um status de vida que você toma por certo, um valor que você acredita que você tem e que todo mundo deveria reconhecer, essas convicções, elas, embora em momentos de paz e de tranquilidade enobreçam, enriqueçam e dêem brilho à vida, em momentos em que as coisas pioram, elas podem exatamente lhe destruir. Essa é a primeira conclusão. A segunda é: vivendo de ilusão em ilusão, vivendo de mito cultural em mito cultural, vivendo de falseamento em falseamento, e aqui por falseamento eu quero deixar claro que eu estou me referindo à observação de que há um certo desnível entre as nossas narrativas sobre nossas vidas e sobre o futuro delas e o que aquelas áreas da cultura, como a ciência, a antropologia, a história,
literatura nos dizem sobre o mundo. Há um desnível entre a maneira como nós falamos de nós e planejamos o nosso futuro e os elementos narrativos oferecidos por um campo da cultura ocidental que busca, uma certa forma, menos, digamos assim, apaixonada de lidar com as coisas. Há um desnível. Há quase um abismo entre a maneira como nós sentimos a vida e a maneira como nós pensamos a vida quando começamos a estudá-la. Negar esse desnível é, no meu entendimento, uma grande tolice. O mundo não é a realidade, né, no sentido fraco da palavra, realidade no sentido de algo que se opõe a mim e que não vai mudar simplesmente porque eu penso que deveria mudar. A realidade ela não está a nosso favor, nem contra nós, ela simplesmente é indiferente. E viver assim, então, leva você a viver de frustração em frustração, de expectativa que não é realizada a uma nova expectativa que você cria para poder compensar essa insatisfação que você teve antes de saber que a primeira expectativa não poderia ser realizada. Isso seria angústia, não é? A sensação de que as coisas podem não ser o que você espera porque já não foram várias vezes. Isso é o que leva as pessoas a matarem umas às outras, porque as pessoas, como partes da realidade, não existem para nos atender. Então, qual a saída disso? Bom, para o Ernest Becker não há saída, né? O Ernest Becker entra numa retórica, digamos assim, de valorização dos mitos culturais, da religião ou de qualquer outro que permita ao ser humano de fato falsear consistentemente o mundo de maneira a permiti-lo sobreviver. A solução do Freud é uma terapia, um processo terapêutico que permite um certo equilíbrio entre aquilo que o mundo pode oferecer e aquilo que você não pode abrir mão de desejar. Então, um certo equilíbrio entre a liberdade, entre a satisfação libidinal e as exigências que a cultura e a sociedade pede de você. Então, acho um certo acordo, digamos assim, que é mais ou menos o ideal de maturidade do Freud no Mal-Estar na Civilização. A solução do Albert Camus é se eu entendi bem o Camus, é a de uma dedicação maior ao momento presente, a um instante. Não interessa do que esse instante é feito, né, o que ele traz, mas uma dedicação plena à atenção de cada instante, dado que o instante seguido não é garantido, portanto, todo instante é raro. Todo instante é único, não se repete e não promete nada. E, contudo, é possível extrair do instante a beleza através de uma reeducação do olhar, de uma reeducação da percepção, de uma retirada da nossa atenção em relação a um futuro que talvez não venha, para uma atenção em relação a um presente. Mas ele diz, bom, essa dedicação depende de tempo e nem todo mundo é agraciado com o dom de ter tempo. Algumas pessoas simplesmente trabalham e o trabalho remunerado, o trabalho que ele coloca dentro de uma escala produtiva, ele coloca a serviço de propósitos que não são os seus e que, portanto, de saída já lhe impede, já lhe tira a possibilidade de uma reeducação do seu olhar sobre as coisas que lhe acontecem.
uma tentativa de ver o detalhe, o encanto, a diferença de cada instante particular. Não é? Basicamente é isso. Espero que todo mundo passe por esse momento difícil com tranquilidade, né? Atento ao fato de que essa não é a primeira nem será a última vez que nós nos veremos confrontados com situações que não podemos confrontar, não é? E nos veremos confrontados com situações que nos extrapolam em força e dimensão. Como diria Guimarães Rosa, o que a vida nos pede é coragem. Bom dia.